Olá, tudo bem? Com a atualização da One UI 6.1, muita gente ficou insatisfeita com o padrão de design da área de controle, das notificações dizendo que ficou opaco, meio acinzentado, sem vida, e muita gente me pergunta qual que é o tema que eu utilizo, que é esse que vocês estão vendo na tela, e eu sempre respondo, são módulos Goodlock que me trazem a possibilidade de eu personalizar. E nessa série você vai aprender porque a gente vai passar por todos os módulos. Já teve o primeiro episódio onde eu falo bastante do que é o Goodlock, quais são as vantagens, para que você pode utilizar, quem pode utilizar. Então o link desse primeiro episódio vai estar aqui embaixo na descrição. Hoje a gente vai falar do Theme Park, que é um dos módulos mais populares do Goodlock, na minha opinião, que permite customizar muitas dessas coisas. Então para você que já quer saber como fazer uma interface parecida com a minha, ou ter a liberdade de fazer a sua, já carimba esse like, verifica a sua inscrição e vem comigo. Então para você que já sabe, lá na Galaxy Store você baixou o Goodlock, e aí você abriu o módulo Goodlock, e aí dentro de vários módulos a gente vai instalar o Theme Park. É um módulo bem leve, como vocês podem ver, na versão atual está com 23 megas, e é um módulo que não vai pesar na sua memória RAM, tá? Isso pode ficar tranquilo. E essa permissão é para que a gente possa também utilizar alguns papéis de paredes e imagens que a gente tem na nossa galeria. Essa é a interface atual do Theme Park. A gente tem aqui então, na parte inicial, o nosso tema, que vem por padrão o tema da Samsung, tá? A gente tem aqui o nosso teclado, Quick Panel, que é justamente essa área de controle, né? Essa parte de atalhos aqui. A gente também tem os ícones, a gente vai poder personalizar tudo isso, a gente vai fazer isso hoje também. E a interface também do volume, que é quando a gente aperta aqui o botão lateral e aparece essa interface, a gente também consegue customizar. Caso você não saiba, se você quiser já rapidinho personalizar essas cores, você pode fazer o movimento de pinça, aí você entra aqui em papel de parede e aqui você tem paleta de cores, onde você pode escolher uma paleta de cores e aplicá-la não somente à interface, tá gente? Mas você consegue também aplicar essa mesma paleta para os ícones de aplicativos. E aí você pode optar por cores básicas que você mesmo vai escolher, certo? Então vou escolher aqui uma cor. Repara que já mudou até a cor do botão para exemplificar e algumas cores de títulos. E aqui você também tem uma ideia de como que isso vai ser alterado no seu sistema. Então quando você coloca aplicar, você já vai ver que ele já vai mudar. Só que isso ainda não é o Goodlock, tá? Então quem não tem o Goodlock vai fazer por essa opção se quiser mudar ou aplicar também um tema da própria Galaxy Store. Só que aqui é bem limitado. Repara então que a gente mudou a cor dos ícones. Os botões de opções também são alterados com essa customização, só que com o Goodlock, com o Theme Park, a gente vai ter muito mais liberdade. Vamos então colocar a mão na massa, ou melhor, na tela. É a primeira opção. A gente vai nos temas e vamos então criar um novo tema. Eu vou aplicar nesse tema as cores padrões da interface da minha identidade visual. Vocês podem replicá-la se vocês acham bonita, ou também vocês podem ter a liberdade de criar a sua própria. O legal é que vocês vão aprender aqui o conceito. Então a primeira coisa que ele me pede é para selecionar o meu wallpaper. Eu vou então colocar um wallpaper que eu tenho aqui da minha galeria. Só que reparem que agora a gente tem essa opção para explorar outros wallpapers que vão te levar justamente para a Galaxy Store. E aí vocês têm aqui opções grátis de papéis de paredes, ou também a gente tem opções pagas, mas não é o que a gente quer. No meu caso aqui eu vou aplicar um tema da minha galeria. Vou selecionar aqui o meu wallpaper, vou deixar como concluído, vou dar um next. E agora aqui é importante vocês saberem alguns detalhes, tá? Primeiramente, o que são esses ícones na parte de cima? O primeiro ícone, pessoal, olha só, quando eu clico, ele mostra as telas maiores, até para eu ter uma ideia de como que vai ficar cada uma dessas telas. Então, como que vai ficar o teclado, como vai ficar aqui a central de controle com as notificações. E quando você coloca aqui, você tem uma ideia mais geral com todas elas menores, né? Então, mais distribuídas para você ter uma visão geral. Quando você toca nesse ícone de lua, repara que ele vai trocar para o ícone de sol. Ou seja, quando você cria um tema, você pode criar esse tema para que ele seja disponibilizado quando você coloca o tema escuro por padrão no seu celular Samsung, ou quando você setar ele como tema claro. Então no mesmo tema você pode criar um tema versão claro e um tema versão escuro, tá? Aí conforme a sua preferência. E depois que a gente finalizar, o terceiro botão é o botão onde a gente vai salvar esse tema e vocês podem criar vários temas. Então a primeira coisa, vamos criar então esse nosso primeiro tema, como eu disse, baseado no meu padrão de identidade visual aqui do canal.
Reparem que aqui embaixo tem uma paleta de cores sugerida. Essa paleta de cores sugerida é baseada no wallpaper que eu coloquei, tá? Então, dependendo do wallpaper que vocês colocarem, pode estar diferente, mas a gente vai clicar na última opção, que tem um lápis aqui, porque aí a gente tem a opção de colocar até mesmo a cor RGB que a gente deseja, tá? Só que aí, olha só, eu vou voltar, repare que ele vai mudar lá embaixo, olha só, mudou aqui agora dando opções com cores duplas, digamos assim, mas a gente não quer, a gente vai aqui no lapisinho, eu quero justamente essa opção aqui, porque ao meu ver fica mais fácil de eu entender o que se trata cada uma dessas cores, porque se ficar só as bolinhas eu não sei aonde que está alterando. Então aqui eu sei que se eu alterar o background, né, então ó, onde está preto, se eu colocar verde, olha só, eu sei que essa alteração é esse background, então ele está mudando o background do teclado, da área de notificações, olha só, então esse background ele está sendo alterado em várias telas. Então eu tenho essa ideia de onde vai ser alterado. Então é importante você não setar cores iguais, por exemplo, para o background e sobre o background, porque senão você vai acabar sumindo, você não vai ver, visualizar aquele texto. Então é importante vocês saberem esse conceito para acabar não sobrepondo e não perdendo nada visual na sua tela. Bora lá então fazer a minha interface. O background eu utilizo o preto, tá? Então só vou arrastar aqui para o preto. On background eu coloco o branco. Então é só arrastar aqui para uma cor mais clara e tirar toda a saturação que vai ficar branco, tá? Então coloquei aqui, até para ter esse contraste, eu gosto de utilizar sempre no tema escuro. Em Surface eu também gosto de colocar preto. E On Surface eu também gosto de colocar aqui no branco. Repare que as cores que eu já escolhi, elas já vão aparecer aqui embaixo. Então só basta eu apertar, dar o OK. E aí eu tenho aqui, por exemplo, olha só. Aqui na parte de notificações fica quase que tudo preto, né? Se eu tivesse colocado o Surface, por exemplo, vermelho, ia ficar desse modo. Mas eu não gosto desse modo, eu gosto que fique tudo mesmo na mesma cor. Então aqui, por exemplo, olha só para vocês terem ideia qual que é essa tela. É justamente essa tela. Então ela não fica com aquela separação de bloquinhos por cores, já fica tudo na mesma cor. Para mim fica visualmente mais agradável. E agora eu vou começar a colocar uma das minhas cores da identidade visual na opção primária. Repara, pessoal, que eu gosto mais ou menos desse roxinho, mas vocês podem clicar aqui e aplicar o código RGB da cor diretamente, caso vocês já tenham uma paleta de cores definida. No meu caso aqui, vou colocar ACD00BB, e aí já vai chegar na cor que eu quero, olha só, naquele tomzinho de cor que eu quero. E aí em cima, ou seja, sobre a cor primária, ou seja, tá vendo aqui tem um botãozinho aqui? Vou até apertar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha só. A cor primária, então o botão vai ficar nessa cor. Para ter um contraste, eu vou colocar acima do primário, eu vou colocar a cor branca. Aí vai ficar mais bonitinho aqui no botão. Agora a gente vai para a opção secundária. Vou colocar um amarelo só para vocês verem aonde que ela é aplicada. Então repara que acabou mudando aqui também, olha só, o background dos ícones, para que vocês saibam aonde que ela está sendo aplicada, tá? Então vamos voltar aqui na cor secundária. Eu tenho já minha cor secundária, que eu já tenho o meu código RGB, que é o E400EA, que é esse tomzinho de cor aqui que eu gosto. Vou dar um OK. Aí olha só, já chegou naquela corzinha de tom que eu gosto na minha central de controle, certo? Depois eu posso alterar isso também, tá? Tem outro local para a gente alterar isso, mas aqui é importante a gente fazer. Acima do secundário, vou deixar em branco. Para mensagem de erro, como eu utilizo um tema escuro, o vermelho acaba ficando um pouco sem contraste. Então eu gosto de optar por uma cor mais contrastante. Você pode colocar aqui, por exemplo, um verde, um amarelo. Aqui a gente vê um exemplo, então quando tiver uma mensagem de erro, já fica mais destacado, pelo menos me chama mais atenção. E o highlight, que é como se fosse um destaque para um subitem de alguma opção. Então como vocês podem ver que está aqui, eu vou alterar ele para uma outra cor. Coloquei esse tomzinho de azul aqui e ele já ficou aqui destacado. Aqui no meu caso, eu personalizei somente o tema escuro. Mas se você quiser customizar para o tema claro, é só você alterar aqui, tá? Você pode colocar cores diferentes, tanto para o tema claro, quando você estiver utilizando também a opção de tema escuro. Repare que algumas telas, quando você toca, ela treme para dizer que você não consegue customizá-la. Então o que você definir na paleta de cores vai ser aplicada, só que tem outras telas aqui que você consegue alterar. Então, por exemplo, essa primeira, ela te permite, por exemplo, alterar umas coisas bem interessantes. Repara que a gente tem um círculo que quase passa despercebido. Esse círculo permite você alterar a cor do nome do aplicativo. Olha só que legal.
Isso é muito legal porque dependendo da cor do seu wallpaper, você consegue customizar as cores. No meu caso eu vou deixar branco mesmo, mas é legal você saber que pode alterar. E também, olha só, a gente tem, quando você junta ícones dentro, ele cria um grupo, né, que seria esse último ícone aqui. Repara que esse grupo você consegue também alterar o formato. Se você quiser então um formato circular, um formato em gota, você consegue mudar esse formato de grupos. Então eu acho mais interessante deixar ele aqui no padrão mesmo, só que aí você consegue trocar a cor. Isso que é legal, olha só. Você consegue trocar a cor. No meu caso aqui eu vou colocar a minha cor padrão aqui do meu roxinho, só que eu vou aplicar uma leve transparência. Prontinho, olha só como que vai ficar. Quase que não vai aparecer. Fica um formato diferente, né, para justamente pastas de grupos de ícones. A mesma coisa a gente tem aqui para a tela de bloqueio, ela abre diferente, só que isso aqui a gente personaliza depois no módulo Lockstar, tá? Agora é importante que você finalize clicando nesse ícone, o terceiro ícone, e dando um nome a ele. Tema, como é, como faz, certo? Vou clicar em OK. Repara que ele já vai instalar esse tema, mas a gente precisa fazer um passo a seguir, tá? Repara que ele está balançando aqui, mas ele ainda não aplicou. Eu preciso clicar então em cima dele, olha só, vou clicar. E agora sim eu vou dar um apply. Não demora muito para aplicar, tá, gente? Ó, como vocês podem ver, eu nem vou editar aqui para cortar porque é bem rápido. E agora o nosso tema, pelo menos para aquelas telas, já está aplicado. Então olha só, vamos lá na nossa central de controle. Já aplicou aquela cor que eu defini, né? Como vocês podem ver. Mesma coisa aqui na área de opções. Então olha só, já está sem aqueles blocos, já está tudo bonitinho. A mesma coisa quando eu venho aqui, olha só. Os ícones de opções também mudaram as cores, né, para aquele tonzinho de roxo que eu coloquei. Então são coisas que você consegue customizar através daquela opção do Good Lock. Mas a gente não acabou, como eu disse, pega a pipoca porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai customizar outras coisas. Primeiro a gente customizou o tema padrão, a gente não alterou ícones, a gente não alterou o painel de notificações. Então agora a gente vai para a nossa segunda opção, que é o Keyboard, onde a gente vai personalizar o nosso teclado. Nessa opção, repare que quando eu toco aqui nessa opção de teclado em cima, ele abre o teclado para eu ver como que está o teclado agora, o que eu estou customizando, como que está ficando, tá? É só uma opção de teste, então quando você aperta aqui, ele abre e fecha, tá? Então vamos criar agora o nosso teclado aqui. Repara, pessoal, que aqui a gente tem várias bolinhas que quando eu toco nessa bolinha, eu vou editar a cor respectiva ao que está dizendo aquela bolinha. Então, por exemplo, se eu tocar aqui, onde está essa bolinha de texto, colocar, por exemplo, um amarelo, é justamente o texto que fica dentro da tecla. E aí quando você toca em X, você reseta aquela cor. Mesma coisa, já vem uma paleta de cores aqui definida. E igualmente na opção anterior, você pode fazer um teclado para o seu tema escuro. Então repare que está o ícone de lua. E você pode fazer também um tema quando você estiver utilizando o tema claro, tá? Você pode customizar duas cores de teclado. E aí cada uma dessas bolinhas faz alguma coisa, tá, gente? Então essa bolinha aqui é quando você aperta a tecla que ela fica maior na sua tela. E aí você pode dar uma cor diferente para ela também. Pode ser uma cor ou pode ser até mesmo uma imagem para aquela tecla. Vou colocar aqui uma imagem, mas vocês vão ver que como é bem pequenininha, né? Olha só, ela aparece dentro da tecla. Mas você pode, tá? Colocar uma imagem. É importante você saber que dá para fazer. Para resetar, aperta o X. Só que nesse caso eu vou trabalhar sempre com cores. Vou colocar a minha primeira cor. Repara que você pode trabalhar também com transparência, tá, gente? Então dá para você colocar aqui, olha só, uma transparência nessa cor. Então tem um slider aqui de transparência. Mas eu já cheguei na cor que eu quero para essa tecla. Quando ela estiver pressionada, né? Quando ela acabou de ser pressionada, ela fica um pouquinho maior. E a tecla que eu tô apertando, né? Que é aquela que fica no tamanho do teclado, eu vou colocar uma outra cor para ela também. Beleza, apliquei a cor para ela também. Então tem a tecla quando eu aperto e aquela que aparece maior para dizer que qual foi a tecla apertada. Esse outro círculo aqui, ele vale só para essas 4 teclas laterais, quer ver? Vamos alterar aqui para vocês. E aí repara que mudou só essas 4 teclas aqui. Eu vou deixar o fundo do teclado preto, mas eu vou colocar um pequeno contraste aqui nas teclas para dar essa diferenciação. Vou dar um OK. Então agora eu já criei essa diferenciação no meu teclado. Tem muita gente que gosta de utilizar um papel de parede, um wallpaper no fundo do seu teclado. É esse ícone que fica aqui, olha só. Aí você pode utilizar, como eu disse, do explorar ou da sua galeria. Vamos aqui do explorar. Vou escolher essa opção aqui. Ele vai baixar da Galaxy Store, certo? Concluído. Aí agora é só eu voltar aqui, olha só. Já apliquei aquele papel de parede de fundo para o meu teclado. Eu particularmente não gosto, tá? Então vou clicar aqui no xizinho
para tirar. Aqui embaixo você pode alterar até mesmo o formato dessas teclas. Se você quiser um teclado um pouquinho mais redondinho, um formato um pouco diferente, tudo isso é opcional, tá, gente? Para você ter uma ideia de como vai ficar o teclado, toca aqui, que aí some todas essas bolinhas, fica mais fácil de você visualizar como ficou o seu teclado. Eu acho que ficou legal, não quero nada também muito chamativo, algo discreto, mas que tenha um bom contraste. Lembrando que esse vai ser o teclado para o tema escuro. Se você quiser fazer um teclado para o tema claro, aí você refaz as mesmas opções agora para o tema claro. No meu caso aqui, eu só vou fazer para o tema escuro. Novamente, a gente vai ter que criar aqui o nome. Então, vou colocar agora teclado. Vou dar um OK. Ele vai instalar. Fica balançando assim. Não esquece de tocar sobre ele e aí dar um Apply. É trabalhoso, gente? É, mas você vai fazer isso apenas uma vez. E depois você vai começar a gostar. Vai ver que é fácil personalizar conforme a sua preferência. Às vezes você coloca um wallpaper legal e você acaba customizando também a sua interface para ficar mais similar ao seu papel de parede. Então, teclado aplicado, olha só, já está com o teclado que eu customizei, certo? Mas como vocês podem ver, não tem efeitos, porque isso a gente aplica em um outro módulo Goodlock. Eu vou colocar o link na descrição, é um vídeo um pouco mais antigo. Assim que sair a versão 2024, já vai estar aqui também embaixo na descrição, combinado? Agora a gente vai para a terceira opção, que é o Quick Panel, que é uma opção bem legal para justamente a gente customizar a nossa central de controle e notificações. A gente já tinha mudado, quando a gente colocou o tema lá, a cor aqui dos nossos ícones da central de controle, mas nessa tela permite customizar praticamente tudo e é bem legal, é o que a gente vai fazer agora. Então vamos começar a customizar tudo aqui nessa tela, tá? Repare que aqui embaixo a gente tem umas bolinhas, mas é mais para mostrar como que ficaria dependendo de como é o seu wallpaper, se ele é mais colorido, se ele é mais claro, se ele é mais escuro, apenas para você ter uma ideia para aplicar opacidade ou até mesmo um efeito de blur, tá? Então eu coloquei aqui o claro, mas eu poderia colocar uma cor mais similar. Por exemplo, eu vou colocar uma corzinha mais similar ao meu papel de parede, que é mais ou menos dessa cor. Então eu vou colocar aqui só para a gente ter essa ideia, tá? Eu prefiro começar pelo background da minha central de controles. Por exemplo, aqui, repara que tá preto sobre preto, a minha notificação tá meio que misturada, não tem um contraste. Eu gosto de dar esse contraste aqui na minha central de notificações. Então a primeira coisa que eu faço é clicar nesse círculo para já aplicar um contraste de fundo. Gosto bastante desse tonzinho de roxo, vou dar um OK. Repare então, olha só, que ele já me trouxe ali uma cor diferente, que já contrastou os ícones da central e também das notificações. Eu gosto mais dessa forma, tá, gente? Então agora é a mesma coisa, é ir aplicando as cores conforme a sua preferência. Gosto de uma corzinha um pouquinho mais escura para os ícones, para quando ele está selecionado, certo? O ícone dentro eu coloco branco mesmo, vou deixar aqui branco, mas aquele ícone que não está selecionado, eu gosto de aplicar uma outra corzinha para ele, tá vendo? Aqui fica uma outra cor quando ele não está selecionado, só vou colocar amarelo para vocês verem, olha só. Você tem toda essa liberdade de colocar a cor que você quiser, quando está selecionado, quando não está. Nesse caso aqui eu vou aplicar essa outra cor mais fraquinha, inclusive, olha só, com transparência, tá? Então você pode colocar essa transparência assim, para ele meio que acabar meio que se juntando com o seu papel de parede lá do fundo, ficando um pequeno contraste, né? Tem essa diferenciação. Se você não quiser, você pode deixar ele totalmente transparente, então acaba não ficando uma bolinha ao redor do ícone, tá? Então é uma opção que você tem aqui. Eu gosto de aplicar uma pequena transparência. O que é muito bacana também é que a sua barra de brilho você também consegue customizar uma cor. Então olha só, você consegue customizar uma cor própria para ela. Essas caixinhas que são os boxes de cada notificação, você também consegue customizar, tá? Então olha só, você consegue fazer a cor que você quiser. Aí repare que a gente tem essa opção de nível de blur. O que significa esse nível de blur? Vocês estão vendo que aqui atrás a gente tem um papel de parede que está meio que... É um exemplo, né, de papel de parede, não é o que eu vou aplicar no meu celular. Mas reparem que está aqui totalmente desfocado, né, esse efeito de blur. Então se você não quiser esse efeito de desfoque, que você quer que o seu wallpaper apareça totalmente nítido, mesmo na central de controle, é só deixar esse blur em 0. E aí, olha só, ele vai ficar aparecendo aqui atrás, tá? Eu particularmente não gosto, deixo o blur sempre em 100%. Lembrando novamente, você tem a opção de criação para o tema escuro e para o tema claro. No meu exemplo, eu estou só fazendo aqui para o tema escuro, que é o que eu utilizo. Se eu fosse fazer o tema claro, esse vídeo ia ficar muito mais longo, tá? Mas é legal vocês saberem que dá para você fazer isso sempre. Novamente, vamos lá, criar aqui então nossa central, colocar central, dar o nosso OK, clica nele balançando aqui e vamos aqui em Apply.
Nesse momento, pessoal, se eu vier aqui, olha só, eu já vou ter o meu tema, olha só, já ficou muito diferente, né? Já ficou aqui com a central de controle, do jeito que eu customizei com os ícones. Aqui a mesma coisa. Vou deixar uma tela mais clara de fundo para vocês verem aquele efeito de blur, né? Então ele deixa o blur bem destacado aqui. Então olha só como que fica a minha central de controle, né? Então tanto para um fundo mais claro quanto para um fundo mais escuro, como é o papel de parede que eu já apliquei aqui, né? Então olha só, já aplicou meu papel de parede, meu wallpaper, já aplicou as diferenciações aqui nos blocos de notificações, na minha central de controle e também aqui na minha interface, né? Então tá toda a minha interface já está customizada. Acabamos, Bertão? Ainda não, vamos voltar lá no nosso GoodLock, que tem mais coisas para a gente customizar, por isso que ele é um dos aplicativos mais populares. E essa é uma das melhores opções, gente, a opção Icon, que te permite colocar ícones que você não tem na Galaxy Store. Ou seja, se você quiser aplicar ícones na sua interface, você tem a opção da Galaxy Store, certo? Que é justamente aqui em temas. E aí você pode aplicar vários ícones que são grátis, outros também são pagos, mas que muitas vezes são ícones que você às vezes não gostou, ou você achou um ícone na Play Store, só que aquele ícone na Play Store ele não deixa você aplicar no seu Samsung se você não utilizar o Theme Park, certo? Então, digamos que você achou um ícone muito legal lá na Play Store e quer aplicar. Então, você vai baixar aquele ícone na Play Store, certo? E aí nós vamos aqui, né, no GoodLock, no nosso Theme Park, na opção Icon. Então, a gente vai criar aqui, olha só que legal. Vou mostrar para vocês como que vocês vão alterar os ícones agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, clicar em Icon Pack. E aqui quando a gente clica em Icon Pack, logo na parte de baixo, vocês vão ter opções de ícones que vocês baixaram pela Play Store. Aqui vocês têm os ícones que vocês baixaram pela Galaxy Store, certo? Então vocês vêm aqui, ó, Samsung Icon Packs. E mais para baixo vocês têm os ícones, os pacotes que vocês aplicaram, né? Aplicaram ainda não, vão aplicar, mas que baixaram na Play Store. E muita gente me pergunta qual que é o pacote de ícones que eu utilizo. E é justamente esse daqui. Então olha só, quando eu toco sobre ele, eu já baixei na Play Store, ele já vai trazer aqui esse pacote de ícones para eu utilizar, tá? Então olha só, ele já dá até o exemplo desse pacote de ícones que é muito legal. Eu tenho a opção aqui embaixo de escolher o shape, ou seja, se eu quero esses ícones circulares, então olha só, aqui eu tenho a opção, por exemplo, como se fosse mais quadriculado, em gota. Então a gente tem aqui, olha só, uma aplicação desses ícones. Ah, Bertão, mas não aplicou em todos, não tem problema, tá, gente? Calma que vocês vão ver que esse pacote de ícones é bem completo e permite que você customize muitas coisas pelo GoodLock, tá? Então olha só, se eu quero ícone em formato de estrela, não tem problema. No meu caso, eu utilizo o shape padrão, certo? Eu não altero as cores dos ícones, né, em Tray Color. Mais para baixo vocês têm essa setinha aqui, que é importante. Essa setinha faz toda a diferença para quem quer diminuir o tamanho dos ícones, que às vezes acha muito grande o tamanho do ícone padrão da Samsung. E aí você consegue diminuir, isso é bem legal, olha só. Você consegue deixar ele bem pequenininho, não é o meu caso, tá, gente? Mas é só para mostrar. Eu vou deixar ele um pouquinho menor, que para mim visualmente fica mais agradável. E agora uma coisa muito legal, nesses três ícones, repara que a gente tem uma opção de alterar os ícones. Para que serve isso? Digamos que dentro do seu pacote de ícones, algum ícone não foi encontrado por conta do aplicativo. Você pode definir um ícone para ele, até mesmo de um outro pacote de ícones, tá? Não gostei do ícone da Galaxy Store, então novamente, venho aqui, escolho o meu pacote, vamos colocar aqui Shop para ver se aparece alguns ícones de loja. Olha só, vários tipos de loja. Vou colocar Galaxy e olha só, ele vai me dar outras opções. Vou colocar então esse ícone aqui, olha só que ícone diferente para a Galaxy Store. Ficou bem legal, né? Vou voltar aqui então. E não esqueçam, né, que a gente tem que clicar aqui para dar um nome para esse ícone. Então vamos colocar aqui, ó, Icon, OK. E os ícones fazem uma total diferença na personalização da sua interface, né? Mesma coisa, não esquece de tocar aqui, dar um Apply. Vamos ver como que vai ficar os ícones. Olha só como ficou bem mais legal, né? Olha só o ícone da Galaxy Store, ficou bem legal, né? Do Instagram, aí os outros ícones aqui que eu também tenho, do Facebook. Então esse é um modo de você aplicar ícones legais que você encontra na Play Store, através desse módulo GoodLock, tá? Aqui os outros ícones do Google, ó, ficou bem legal, né? Muito bacana. Esse é o poder do GoodLock, então vamos voltar lá para o nosso Theme Park, porque agora a gente tem a última opção, que é o Volume Panel, que é justamente colocar essa interface aqui para
essas opções aqui de som. A gente consegue personalizar também essas cores. Já que a gente está fazendo a nossa identidade visual aqui no nosso celular, vamos fazer para essa opção também. Então vamos lá em Create New, mesmo processo, gente. A gente escolhe aqui as cores de acordo com a nossa paleta de cores, tanto para o tema escuro quanto para o tema claro, tá? Apliquei as minhas cores só para o tema escuro, tá? Então quem quiser fazer para os dois, aplica para os dois, clica aqui para ver como que vai ficar, certo? Para ver se vai ficar tudo legível, se não vai ficar cores iguais, aí some o texto. E novamente, vamos colocar aqui então, vou dar o nome aqui, novamente vamos aplicar aqui. Então vamos ver como que ficou, olha só. A barrinha agora com a nossa identidade visual é a mesma cor, né, que eu tenho aqui também, então ficou bem similar. E ao mesmo tempo, quando eu coloco aqui as outras opções, olha só. Isso faz com que a nossa interface fique mais uniforme visualmente, né, fica bem mais legal. Legal, acabamos? Calma lá, meu querido Sam, sempre tem um pequeno pulo do gato, tá? Vamos lá. Olha só, para quem chegou até aqui no vídeo, não precisa sair agora, né? O vídeo tá longo, tá bacana, mas tem informações preciosas ainda para você. No próprio Theme Park, reparem que aqui em cima nos 3 pontinhos, nós temos uma opção de configurações de aplicações de temas nos apps. Quando você toca aqui, olha só, ele vai dizer para que você possa aplicar essas configurações de tema nas opções que você tem aqui, dos aplicativos, na parte de configurações ou até mesmo todos os aplicativos. Então você pode, olha só, se você quiser, você pode colocar aqui para aplicar essas alterações para todos os temas, inclusive aplicações, tá? Então você pode também, olha só, vamos aplicar aqui. E aí, se você quiser, por exemplo, determinada tela não quero aplicar alterações, você pode tirar. Então, na assistência do aparelho não quero. Total opção sua, tá? Mas você tem aqui essa lista aqui para que você possa aplicar o seu tema para que tudo fique mais uniforme. A segunda opção ficou desabilitada porque é aquilo que eu mostrei no começo do vídeo, para você aplicar uma paleta de cores através daquela opção padrão. Só que como a gente aplicou manualmente, ela se sobrepõe a essa opção, tá? Pessoal, muito completo, certo? O Theme Park. Agora imagina quantos outros módulos a gente tem para falar nessa série. Muita coisa interessante, muitas novidades. Por isso mesmo, não perca os próximos episódios, já se inscreve aqui no canal. E se você gostou e incentiva esse canal, não esquece, já carimba esse like. Eu desejo tudo de bom a todos vocês, um forte abraço e tchau!